Durante a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, um cavalo ficou parado, imóvel, sobre o telhado de uma casa cercada pela água. O Brasil inteiro parou para olhar. Mas o que poucos perceberam é que aquele cavalo se tornou mais do que um símbolo de resistência, ele se tornou um exemplo de filosofia viva. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo, a filosofia que atravessou impérios e moldou líderes, encontra eco nesse momento de dor e esperança. O cavalo caramelo, sem dizer uma palavra, nos ensina sobre resiliência, virtude e equilíbrio diante do caos. Prepare-se para uma reflexão profunda, emocionante e transformadora. Quando a enchente tomou conta das cidades gaúchas, engolindo ruas, casas e sonhos, um silêncio profundo pareceu cobrir o estado. O Rio Grande do Sul chorava junto com seu povo. Mas em meio a esse cenário de caos, uma imagem se destacou. Um cavalo, isolado no topo de um telhado, cercado por água por todos os lados. Ali, sem se debater, sem desespero aparente, ele permanecia. Firme. Vivo. E mais do que isso, digno. Foi assim que o país inteiro conheceu o cavalo caramelo. E o que parecia apenas uma cena triste, logo virou um símbolo. Um lembrete. De que mesmo nas piores tempestades, existe força dentro do silêncio. Existe esperança na resistência. E existe virtude na calma. O que Caramelo mostrou não foi só sobrevivência. Foi resiliência, algo que os estoicos diziam ser a maior das virtudes humanas. Para os filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, não temos controle sobre os acontecimentos do mundo, mas temos completo domínio sobre como reagimos a eles. O estoico não é aquele que evita a dor, mas aquele que, mesmo em dor, permanece virtuoso. E o que é virtude, se não essa força silenciosa que sustenta o que é certo, mesmo quando tudo ao redor desmorona? O cavalo caramelo, imóvel no telhado, sem gritar, sem fugir, sem se entregar, nos mostrou essa virtude em carne e osso. Ele não entendia o porquê daquilo. Não sabia se alguém viria. Mas mesmo assim, permaneceu. Assim como o estoico aceita o destino, o que os antigos chamavam de amor fati, o amor ao fado, Caramelo confiou. Sua postura virou um espelho, cada brasileiro que olhou aquela cena, viu nele aquilo que também precisava ser. Forte. Paciente. E firme. Porque no fundo, todos estamos sobre telhados invisíveis em momentos de tempestade. Caramelo não fez discursos, não deu entrevistas, não pediu ajuda. Ele apenas foi. Foi resistência pura. E é aí que entra uma das frases mais potentes do estoicismo, e a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento nasce quando nos revoltamos contra o que não podemos mudar. Quando gastamos energia tentando lutar contra o incontrolável. Mas Caramelo, mesmo sofrendo, parecia não se debater com o destino. Isso é estoicismo em sua forma mais bruta. Quando Marco Aurélio escreveu suas meditações, muitas vezes estava em guerra, enfrentando traições, perdas e doenças. Mas ainda assim, encontrava paz no controle interno. E talvez, de forma instintiva, o cavalo caramelo nos ensinou exatamente isso, que o verdadeiro abrigo não é o telhado em que estamos, mas a postura que escolhemos assumir enquanto estamos ali. A água sobe, o vento sopra, mas nossa virtude, se bem cultivada, permanece inabalável. Quantos de nós, diante de tragédias, nos desesperamos, reclamamos, perdemos a fé e o equilíbrio? É humano. Mas é também possível aprender a olhar para a adversidade com outros olhos. O estoicismo nos convida a encarar cada desafio como uma chance de crescer. A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul foi devastadora. Vidas foram perdidas, histórias apagadas, e corações partidos. Mas ali, naquela cena do cavalo solitário, algo brotou e um chamado. Para não desmoronarmos junto com as paredes, para mantermos a postura mesmo quando o chão desaparece. O cavalo caramelo virou monumento, virou camiseta, virou meme. Mas, acima de tudo, virou símbolo. De que a força verdadeira não está em dominar o mundo externo, está em dominar a si mesmo. Ele não escolheu estar lá.
mas escolheu, instintivamente, manter-se firme. E nós, que temos razão, escolha e consciência, também podemos. A história do cavalo caramelo nos atravessa porque ela nos lembra do que somos feitos. Não somos feitos apenas de carne, mas de princípios. Não somos só emoção, mas também razão. O estoicismo nos convida a lembrar disso diariamente. Lembre-se de que você pode suportar tudo aquilo que sua mente aceitar suportar. Epicteto. E quando olhamos para Caramelo, conseguimos entender que, mesmo diante do caos, a virtude é possível. O resgate dele foi emocionante, sim. Mas o verdadeiro resgate foi o que ele fez com a nossa fé na dignidade silenciosa. O cavalo caramelo virou um mestre inesperado da filosofia antiga. Um professor de postura. E nos ensinou, sem dizer uma só palavra, que é possível enfrentar qualquer enchente com coragem, serenidade e presença. Que possamos aprender com ele a arte de resistir. De não nos entregarmos. De mantermos o coração firme mesmo quando tudo ao redor estiver afundando. Isso é ser estoico. Inscreva-se para mais vídeos sobre filosofia, histórias reais e ensinamentos que tocam a alma. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa de força hoje. Comente abaixo o que você sentiu ao ver o cavalo caramelo.